Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vale Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso dos Correios. Hoje nós iremos trabalhar mais um simulado, hoje abordando a disciplina de língua portuguesa, beleza? Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like e comenta aí o que você achou do nosso simulado, beleza? Só lembrando que dentro da disciplina de língua portuguesa no edital de vocês foram cobrados 15 questões, certo? Então hoje nós iremos aqui trabalhar 15 questões, certo? 15 questões aqui da disciplina de língua portuguesa. Então eu distribuí aqui essas 15 questões de forma onde nós iremos abordar todo o edital de vocês, beleza? Focando aqui, ó, na banca IBFC, que é a banca aí que vai, certo? Fazer aí este concurso dos Correios, beleza? Então aí, ó, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Peço que coloquem nos comentários de qual localidade você está nos acompanhando e coloca aí também quantas questões vocês acertaram nesse simulado, certo, professor? Acertei 10 de 15, acertei 13 de 15, acertei 14 de 15, isso aí vai ser muito importante para nós visualizarmos aí como está o desenvolvimento de vocês. Só lembrando aqui, ó, já temos simulado de informática, temos simulado de conhecimentos gerais aqui no nosso canal e temos aí mais de 60 questões da disciplina de conduta ética e integridade dos Correios, beleza? Então até o dia 15, certo, de dezembro, que será a data da nossa prova, nós iremos trabalhar aí mais simulados, beleza? Então se você está nos acompanhando, não deixa de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, certo? De deixar aquele comentário, deixar aquele like, isso aí vai ajudar bastante, beleza? Então, ó, antes de iniciarmos aqui o nosso simulado, eu vou deixar para vocês também disponível o nosso combo de questões para o concurso dos Correios, beleza? Principalmente agora nessa reta final, que é um material aí adequado para você fazer essa preparação de reta final. Então temos aí pouco mais de 15 dias para a nossa prova. É a hora de vocês intensificar o estudo de vocês em questões, certo? Então nós chegamos aqui num período onde você deve aí estudar agora mais por questões, certo? Nessa reta final. E nada melhor do que este material que já está todo organizadinho, separado por tópico, abordando todas as disciplinas já para você estudar aí com facilidade. Então são 1.500 questões. Ó, 1.500 questões focando aí no concurso dos Correios, questões da nossa banca IBFC, como também questões inéditas, beleza? Nesse combo aqui você vai receber também o edital verticalizado e o código de ética e integridade dos Correios, beleza? Então, ó, o material está no preço super acessível, deixei aí num valor bem acessível para vocês poderem adquirir mesmo e não deixarem de estudar por esse material nessa reta final. Então, deixei o link na descrição desse vídeo, você pode estar indo lá no site adquirir, você vai receber aí no e-mail de vocês o material, beleza? Qualquer dúvida, deixei meu WhatsApp aqui também, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar o nosso simulado. São 15 questões de língua portuguesa. Coloca aí caneta e papel na mão e vão anotando o gabarito de vocês para o término desse simulado vocês colocarem aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? Então, vamos lá iniciar o nosso simulado. Pessoal, então vamos lá para a nossa primeira questão aqui do nosso simulado de língua portuguesa, certo? Nós iremos trabalhar aqui alguns textos nesse nosso simulado e já vou deixar aqui uma dica para nós otimizarmos melhor aqui o nosso simulado, beleza? Quando vier questões assim com textos grandes, certo? Você vai fazer o quê? Vai pausar o vídeo, você pode estar tirando um print do texto ou você apenas deixa o vídeo pausado e você vai fazer a leitura, beleza? Mas antes de você fazer a leitura do texto, nós iremos primeiro fazer o quê? Essa é a primeira dica, dica de prova. Você não vai ler o texto aqui de cara, certo? Você vai primeiro aqui para o enunciado da questão, certo? O enunciado da questão começa aqui, ó. Ele diz assim, analise as afirmativas, deixa eu só colocar minha caneta aqui. Analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, nós iremos analisar todas essas afirmativas e no final você vai marcar aqui o gabarito, beleza? Então, primeiro, qual é o primeiro ponto? Primeiro ponto é você analisar aqui o enunciado da questão que se pede. Posteriormente, você vai voltar no texto, ler o texto e assim você vai tirar suas conclusões, beleza? Então, ó, vamos lá. Você pode estar agora nesse momento pausando o vídeo, leu o enunciado, leu aqui as afirmativas e agora eu vou voltar aqui a questão, ó. Vou voltar a questão e tá aqui o texto. Então você pode estar pausando esse texto, porque não vai adiantar que eu sair lendo o texto todinho com vocês, senão a gente vai perder muito tempo. Então, ó, pausa o vídeo, faz a leitura aí do texto e vamos aqui já resolver a nossa questão, beleza? Então, ó, tá aí a tela parada, pode estar lendo o texto, pausa aí, lê.
Vou voltar aqui para nossas afirmativas, beleza? Então vamos lá. A primeira afirmativa, ele diz assim, ó: o texto 1 tem como único enfoque o nosso comportamento no Natal. E aí, pessoal, ao você ler o texto, certo? Ao vocês aí lerem o texto, dá para se afirmar, certo? Que o texto ele tem como único enfoque o nosso comportamento na época do Natal, verdadeiro ou falso? Pessoal, então vamos lá. Item 1 aqui está falso, beleza? Vejam que após a leitura do texto, deu para concluir que o texto ele menciona o comportamento nessa época, né, na época do Natal, sem deixar de citar a maneira que nos portamos ao longo do ano no passado, certo? Então, ó, essa afirmativa aqui vai estar incorreta, está falsa, beleza? A segunda afirmativa ele diz assim, ó: sobre o Brasil, o texto afirma que nosso país estará evoluindo com a finalidade de se recuperar de danos já transcorridos. E aí, dá para se afirmar do texto que esse nosso segundo item está correto? Pessoal, perfeito. Afirmativas 2 aqui, ó, está verdadeiro, certo? Vejam lá que o texto ele traz assim, ó: é verdade que em termos de Brasil, ó, vou trazer aqui para vocês, ó, no finalzinho do primeiro parágrafo, ele vai trazer, ó, que é verdade que em termos de Brasil estamos evoluindo em diversos aspectos no esforço concentrado para recuperar danos do passado. Então, a alternativa aqui, ó, 2 está verdadeiro, perfeito? A alternativa 2 está verdadeiro. A afirmativa 3 diz assim, ó: paz, meio ambiente, segurança alimentar, cultura, educação e equilíbrio econômico com crescimento sustentável são algumas necessidades para a manutenção de nossa existência. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Senhores, temos aqui o nosso terceiro item como também verdadeiro, certo? Dá para nós concluirmos isso aí do texto. Vejam que ele traz aqui, ó, para nos mantermos vivos. Ó, eu vou trazer aqui para você no texto, ó. Para nos mantermos vivos, ó, segundo, terceiro parágrafo. Há, entretanto, outras necessidades que passam pela paz, meio ambiente, segurança alimentar, cultura, educação e, claro, equilíbrio econômico com crescimento sustentável, perfeito? Então, alternativa aqui, ó, verdadeira, certo? O outro item diz assim: há um consenso sobre o que nos mantém vivos, que ele traz aqui apenas a fé. Então, é apenas a fé? Vejam aqui no texto, ó, que essa afirmativa vai estar o quê? Falsa. Vamos voltar aqui o texto. Certo? O texto ele vai trazer que não é apenas a fé, mas a saúde. Aí, por exemplo, certo? Ó, vou voltar aqui o texto que ele traz aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Ao olhar com atenção, além de nós, para o mundo como um todo, surge uma pergunta: o que nos mantém vivos? Aí ele traz aqui a fé, a esperança em dias melhores para muitas pessoas. Aí ele traz aqui, ó, ter saúde responderão outras, certo? Então, vejam que não é apenas a fé, ele vai trazer aqui esperança, saúde, perfeito? Então, a afirmativa aqui, ó, vai estar falsa. E a última diz assim, ó: ao escrever político com letra inicial maiúscula, o autor expõe soberania, independência, liberdade, democracia e direitos humanos como elementos escravos ao nosso país. Pessoal, vamos lá. A afirmativa aqui também está falsa. Vejam aqui no texto, ele vai trazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui se já vai dar para ver. Vou ter que voltar um pouquinho. Aqui, ó. Vejam aqui, ó, política com P maiúsculo. Nesse sentido, pessoal, que política está com o P maiúsculo, ele vai trazer aqui, certo? P maiúsculo em política refere-se à política como ciência, que auxilia na organização e administração de um Estado, de uma sociedade. Perfeito? Então, a afirmativa aí está falsa. Então, nós ficamos aqui com a seguinte sequência: falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Sendo o gabarito da nossa primeira questão, letra B, ó, F, V, V, F, F. Perfeito? Então, fechando aqui a nossa primeira questão, gabarito letra B. Espero que todos tenham acertado. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, só aqui, ó, esse simulado de português ele vai ser um pouco mais demorado, porque nós temos que trabalhar com texto, certo? Então, principalmente essas questões de interpretação e compreensão de texto, nós iremos demorar um pouco mais na questão. Outras questões aqui mais gramaticais, aí vai ser mais rápido, beleza? Então, vamos aí para a nossa segunda questão. Pessoal, vamos lá, questão número 2, certo? Segue aí na mesma didática da nossa questão número 1. Temos aí um texto, certo? Você vai estar pausando esse vídeo, poderá estar fazendo a leitura, porém eu indico que você vá logo fazer a leitura do enunciado da questão, certo? Então, vou colocar aqui o enunciado da questão, que ele diz assim, ó: o texto tem um caráter memorialístico.
A partir de uma leitura atenta, assinale a alternativa correta, certo? Então, aqui estão nossas alternativas. Você vai fazer a leitura de uma a uma. A primeira diz assim, ó. Há um narrador observador que apresenta as lembranças de outra pessoa. Letra B. O narrador personagem mostra uma mudança no tratamento que dava ao seu filho. Letra C. Com foco narrativo em terceira pessoa, é apresentado o ciúme da esposa Wanda. Letra D. Se nota uma Budapeste que sempre esteve viva na memória do narrador. E por último, ele afirma: não é possível perceber o motivo pelo qual o narrador viajara a Budapeste. E aí, pessoal? Vocês podem estar pausando. Agora eu vou voltar para o texto e vocês vão pausar aqui o texto, fazer a leitura do texto e tirar aqui as suas conclusões, beleza? Então, a questão ela quer a alternativa correta. Pausa aí, lê o texto e já vou voltar aqui para nós alternativas e colocar o nosso gabarito. Pessoal, então vamos lá. A primeira afirmativa, ele traz assim, ó. Há um narrador observador que apresenta as lembranças de outra pessoa. Então, vejam, a alternativa aqui está incorreta, certo? Vejam que o texto é narrado em primeira pessoa, o que significa dizer que o narrador e o personagem são os mesmos. Não existe outra pessoa narrando, logo, existe o narrador, personagem, certo? Então, a alternativa aqui incorreta, letra A. A letra B, ele diz, ó, o narrador, personagem, mostra uma mudança no tratamento que dava ao seu filho. E aí, podemos afirmar... Isso aí, podemos concluir que essa afirmativa está correta, certo? Após a leitura do texto, podemos sim. Alternativa B, ó, correta, certo? Gabarito da nossa segunda questão, letra B. Vejam que ele afirma, passei a dedicar ao menino o tempo que sobrava. Ou seja, antes não fazia isso. Em seguida ele afirma que agora eu ficava na copa tomando café com meu filho. Ou seja, antes também não fazia isso. Vejam aqui, ó, eu vou sublinhar para vocês. Aqui, ó, passei a dedicar ao menino o tempo que me sobrava antes do trabalho. Então, ele diz aqui, usado em geral para me espreguiçar, pensar na vida e ler jornais no banheiro. Agora, quando a Wanda saía para a televisão, eu ficava na copa tomando café com meu filho. Então, vejam que podemos afirmar que o narrador personagem mostra uma mudança no tratamento que dava ao seu filho. Ele antes, certo? Ele diz que passei a dedicar ao menino o tempo que me sobrava, ou seja, antes ele não fazia isso. Em seguida ele afirma que agora, certo? Eu ficava na copa tomando café com meu filho, ou seja, também ele não tinha essa prática antes de tomar café com o filho, beleza? Então, houve sim, certo? Uma mudança no tratamento que ele dava ao seu filho. Então, gabarito da nossa questão número 2, letra B, beleza? A letra C diz, ó, que com foco narrativo em terceira pessoa é apresentado o ciúme da esposa Wanda, negativo. O foco narrativo é a primeira pessoa, traça aí de narrador personagem, como eu já afirmei, beleza? Beleza? Então, a alternativa dele diz assim, ó. Se nota uma Budapeste que sempre esteve viva na memória do narrador. Pessoal, negativo. Vejam que no primeiro período do texto ele nega isso. Ele traz que a passagem por Budapeste se dissipara no meu cérebro. Então, ou seja, dissipar-se é sinônimo de desfazer-se, beleza? Então, não estava viva essa memória no narrador, beleza? E a letra E diz, ó, não é possível perceber o motivo pelo qual o narrador viajara a Budapeste. Negativo, ele viajou a fim de participar de congressos literários, certo? Então, gabarito da nossa segunda questão, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá para a nossa terceira questão. Segue a mesma didática, pausa aí o vídeo, ó, já vou direto aqui para as nossas alternativas, certo? O enunciado da questão e as alternativas. Pausa o vídeo aí, faz a leitura, nota seu gabarito, vamos para a resposta da nossa terceira questão. Ela diz assim, ó, de acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa correta. A primeira afirmativa diz, ó, a Fundação Ezequiel diz, pasteuriza o açaí consumido em boa parte do Brasil. E aí, podemos afirmar essa alternativa como correta após a leitura do texto? Pessoal, vamos lá, alternativa aqui, letra A, incorreta, certo? Vejam só que a Fundação diz que não há risco na polpa industrializada, certo? Veja aqui o início do texto, ó. A Fundação diz que não há risco na polpa industrializada. O açaí que é consumido em boa parte do Brasil não corre
risco de estar contaminado, certo? Então vejam que a Fundação Ezequiel Dias não pasteuriza o açaí. Ela analisou as polpas industrializadas e confirmou que elas não apresentam risco de contaminação devido ao processo de pasteurização, beleza? Então, alternativa aqui incorreta, certo? A letra B diz assim, ó. A chefe do serviço da Fundeb explica que a polpa industrializada não deve ser consumida. E aí, também aqui mais uma alternativa incorreta. Vejam só que a chefe explica que a polpa pode ser consumida, pois não há risco de contaminação, certo? Então, o que é consumido, ó, fora do norte e nordeste, veja aqui, ó, que ela fala isso aqui, ó, onde eu estou sublinhando. O que é consumido fora do norte e nordeste é a polpa industrializada, que sofre o processo de pasteurização, diz a chefe do Serviço de Doenças Parasitárias da Fundação, Eliana Furtado Moreira. No processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida durante alguns segundos, temperaturas entre 80 e 90 graus, e depois é imediatamente resfriada. Esse processo elimina o agente causador da doença de Chagas. Perfeito? Então, vem até aqui, ó. Então, vejam que a alternativa está incorreta ao falar que o chefe do serviço da Fundeb explica que a polpa industrializada não deve ser consumida, certo? A alternativa aqui incorreta. A letra C diz assim, ó, a polpa do açaí é aquecida e não deve ser vendida congelada. Também é o que é a alternativa incorreta, certo? O texto afirma que após ser aquecida, a polpa é imediatamente resfriada e é vendida congelada, certo? Então, muito pelo contrário. Vejam que ele traz aqui, ó, no processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida, certo? Ó, a polpa do açaí é aquecida, vejam aqui, ó. No processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida durante alguns segundos, as temperaturas, e depois imediatamente, ó, resfriada, beleza? Então, aqui, ó, além disso, a polpa vendida é congelada, certo? Uma alternativa aqui incorreta, certo? Ao falar que não deve ser vendida congelada. A letra D diz, ó, o protozoário da doença de Chagas é encontrado após a pasteurização da fruta. Negativo, muito pelo contrário, como vimos aí, explicação da alternativa letra C, o processo de pasteurização ele elimina o agente causador da doença de Chagas, certo? A alternativa incorreta. Nos restou aqui, ó, a nossa letra E, logicamente será o gabarito da nossa questão número 3, que diz, ó, a pasteurização é um processo de aquecimento e resfriamento da polpa. Perfeito, certo? Então, ele traz justamente isso aí, que no processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida durante alguns segundos, certo? A temperaturas entre 80 e 90 graus Celsius e depois é imediatamente resfriada. Esse processo elimina o agente causador da doença de Chagas. Perfeito? Então, gabarito da nossa terceira questão, letra E. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá para a nossa quarta questão. Segue aí também com o texto. Vocês vão seguir na mesma dinâmica, certo? Pausa o vídeo e vamos aqui para o enunciado da questão. Ó. Ele diz assim: ao considerar o modo pelo qual o texto 2 organiza-se, percebe-se que ele pertence à tipologia letra A expositiva, B injutiva, C argumentativa, D narrativa ou letra E descritiva, beleza? Vou voltar aqui ao texto, ó. Vocês podem estar aí dando pause no vídeo e responder aí essa questão número 4, beleza? Então, pausa o vídeo, coloque a resposta de vocês e vamos para o gabarito da nossa questão número 4. Então, nós temos aí, ó, expositiva, injutiva, argumentativa, narrativa ou descritiva. E aí, qual o gabarito da nossa quarta questão? Pessoal, vamos lá. O objetivo do texto aqui é levar ao leitor informações referentes aos casos de afogamento, beleza? Então, para tanto, são trazidos inúmeros argumentos de autoridade para se provar o que está sendo registrado. Então, logo, só pode haver aí a tipologia dissertativa expositiva, certo? Então, nós temos como gabarito da nossa questão número 4, letra A, a tipologia textual aqui vai ser essa aqui, expositiva. Beleza? Então, ele vai trazer aqui um texto, certo? Levar ao leitor essas informações referentes a esses casos, informações, trazendo aí números e argumentos, certo? Que esses dados aí, eles vão se resumir a esse tipo de texto, dissertativo expositivo, certo? A alternativa aqui correta da nossa questão número 4, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão.
Pessoal, vamos lá para a nossa quinta questão. Questão aqui bem simples, bem tranquila. Vai dar para vocês aí gabaritar essa questão número 5. Ela diz assim, ó. Assinala a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Então, vamos analisá-las aqui, ó. Aqui, as palavras das alternativas, tanto A, B, C, D e E, são as mesmas palavras, beleza? O que vai mudar aqui são a questão da acentuação gráfica, beleza? Então, eles trouxeram as palavras campainha, egoísta, saúde, falência e sótão. Então, vocês vão aí marcar aquelas que estão corretamente aí acentuadas, beleza? Então, pausa o vídeo, coloca aí o gabarito de vocês e vamos para a resposta da quinta questão. Pessoal, nós temos aqui como gabarito da nossa quinta questão a letra A, beleza? Estão corretas aí, ó. Campainha, egoísta, saúde, falência e sótão, desta forma, beleza? Então, vejam só que campainha, essa palavra não se encaixa na regra lá de acentuação das paroxítonas, certo? Como foi eu trazendo aqui, ó, algumas dessas alternativas aqui, ó, certo? Com acento, então está incorreto, beleza? Egoísta, por sua vez, ó, a palavra acentuada é uma palavra acentuada pela regra dos hiatos, certo? Acentuados aí o I e o U, tônicos que formam hiatos com a vogal anterior e ficam aí sozinhos na sílaba, certo? Então, vejam só, da mesma forma de egoísta, nós teremos aí saída, saúde, certo? Baú, egoísmo, cafeína, juízo, por aí por diante, beleza? Então, egoísta está corretamente aqui, ó, acentuada, beleza? Então, a alternativa aí, ó, correta. A saúde, certo? Saúde também é a palavra acentuada pela regra dos hiatos, como eu expliquei, a mesma regra aqui de egoísta. Também aqui está conforme aqui, certo? As regras de acentuação, beleza? Falência. Falência aqui é a palavra acentuada por ser paroxítona, terminada em ditongo crescente, certo? Então, vejam só aqui, ó. A penúltima sílaba tônica, certo? Vai ser aqui uma paroxítona acentuada pela regra aí do ditongo, certo? Crescente. Beleza? Então, a alternativa aí, ó, falência também está correta. E sótão, certo? Sótão dessa forma aqui, ó, acentuada está corretamente. É uma palavra acentuada por ser também paroxítona, terminada aí. Ela segue as regras de paroxítona terminada em ãos, certo? Outros exemplos aí é o quê? Órfãos, órfãs, irmã, certo? Então, a alternativa aí também está correta, beleza? Gabarito da nossa questão número 5. Letra A, questão bem simples de acentuação gráfica, para vocês aí não errarem de forma alguma, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6, questão aqui de acentuação gráfica também, questão bem simples. Vamos aqui gabaritar essa sexta questão, beleza? Então, pausa esse vídeo aí, coloca o seu comentário, o seu gabarito aí, certo? Anota o seu gabarito aí, vamos para a resposta da nossa questão número 6. Vejam só que ele diz assim, assinala a alternativa correta em relação à ortografia e acentuação das palavras. Então, nós temos aqui 3 itens, ó. O primeiro item diz assim, os alunos leem regularmente vários periódicos. Então, essa frase aqui ela está totalmente correta. Vejam só, primeira afirmativa aqui está correta. Vejam que ele traz aqui, os alunos leem regularmente vários periódicos. Primeiro aqui que ele traz aqui, ó, leem, certo? Dessa forma, está correta. Veja que o novo acordo ele aboliu o acento circunflexo nos hiatos. Ó, beleza? Beleza? De palavras como aí vou, enjoo, vem, creio, etc. Então, portanto, escreve-se leem desta forma aí, sem acento, beleza? Então, a grafia leem com acento é desusada e incorreta, certo? No curso atual do idioma. Então, a alternativa aqui, ó, de ler está correta. Regularmente, vários, ó, trouxe aqui vários periódicos. Então, veja aqui que vários está forma aí acentuada correta, beleza? Então, acentua-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Observação, ó. Alguns consideram proparoxítonos aparentes, eventuais, acidentais ou ocasionais, certo? Mas aí a regra, aí vai ser o que? Ela acentuada pela paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, vários aí também está correto. E ele trouxe aqui periódicos. Também vai estar aqui correto pela regra das proparoxítonas. Então, você é acentuada todas as proparoxítonas sem exceção, certo? Então, alternativa aqui, ó, correta, estão todas, certo, acentuadas de forma correta. A segunda afirmativa diz, ó, são necessárias novas ideias para as pesquisas do célebre autor. Então, veja aqui, traz aqui, são necessárias, certo? Necessárias aqui está acentuada de forma correta, certo? Conforme as regras aí da paroxítonos terminada em ditongo crescente, beleza? Então, alternativa também aqui correta.
Novas ideias. Ideias aqui também está segundo as bases do novo acordo ortográfico, certo? Não se acentuando mais aí ditongos ei e oi. Das paroxítonas, certo? Então, ó, jiboia, heróico, geleia, mocreia, beleza? Todas elas aí não vão mais acentos, certo? Então, portanto, a grafia aí de ideias está correta. E para a pesquisa do célebre autor, certo? Então, veja aqui que também está correta pela regra da proparoxítona, ó, célebre, beleza? Então, correto aqui todas as palavras da nossa afirmativa 2. E a nossa afirmativa 3, ela traz, ó, os pais creem que os filhos veem os problemas de modo simplificado. Então, já ficou aqui o próprio corretor lá do olho, já identificou que existe erro aqui nessas grafias, beleza? Então, até acabei de tirar aqui o corretor. Mas vejam aqui, ó, que creem e veem dessa forma aqui que estão acentuadas está incorreta, conforme eu já expliquei nas alternativas acima. Então, novo acordo, ele aboliu o acento circunflexo dos hiatos o e e, certo? De palavras como vou, enjoo, creio, certo? Então, está incorreto ao você escrever e creio e veio dessa forma aqui com acento circunflexo, beleza? Então, o certo aí seria só o CREI sem acento e o VEI sem acento. Então, nossa terceira afirmativa está incorreta. Então, nós seguimos aqui ó, com o gabarito da nossa questão número 6. Letra C, 1 e 2 estão corretas. Perfeito? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7. Vamos aqui para o nosso gabarito da nossa sétima questão. Pausa o vídeo, faz a leitura aí da questão, anote seu gabarito e vamos para a resposta. A número 7 diz assim, ó. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Então, nós temos aqui essas lacunas, beleza? Que diz aqui, os consumos das famílias brasileiras. Então, tem a lacuna aqui, e você vai marcar conforme essas primeiras palavras das nossas alternativas, ou aumentaram ou aumentou. Aqui você vai ter a segunda que diz, a diretora, apesar de todos os pedidos, abre lacuna, a escola, que você vai colocar deixou ou deixaram. A última diz, nem o menino nem a menina sair de casa. Você vai botar pôde, puderam, certo? Pude ou puderam. E a última diz, nossa, já meia-noite. Então, você vai dizer são, beleza? Então, vamos, pausa o vídeo aí, preencha as lacunas, coloque seu gabarito e vamos para a resposta da nossa questão número 7. Primeiro, vamos lá. A primeira frase diz aqui, o consumo das famílias brasileiras aumentou ou aumentaram? Então, vejam só, o que aumentou? Você vai fazer essa pergunta, o que aumentou? O consumo das famílias brasileiras. O verbo ele deve ser empregado no singular para concordar com quem? Com o substantivo. Que é um substantivo? Consumo. Certo? Substantivo aqui é consumo. Então, que é o núcleo do sujeito, certo? Então, você vai escrever corretamente como? O consumo das famílias brasileiras aumentou, certo? Então, você vai colocar aí aumentou. Então, não vai ser aumentaram e sim tou. Vou colocar aqui só o tou, vocês já vão identificar. A segunda afirmativa diz, ó, a diretora, apesar de todos os pedidos, deixou ou deixaram a escola? Então, vejam só, quem é que deixou a escola? Faça essa pergunta. Quem é que deixou a escola? A diretora. O verbo ele deve ser empregado no singular para concordar com o substantivo diretora, certo? Então, o substantivo diretora, o verbo vai ter que aí concordar com o substantivo. Então, vai ficar correto assim, ó. A diretora, apesar de todos os pedidos, deixou, certo? Deixou a escola, beleza? Aqui ele vai trazer, ó, nem o menino nem a menina, certo? Pôde ou puderam sair de casa. Então, vejam só. Você vai dizer assim, quando o sujeito composto ele é formado por núcleos singulares, unidos pelo mesmo termo, nem, certo? O verbo flexiona-se no plural. Exemplo, nem João nem Maria foram ao restaurante. Então, nesse caso aqui, fica assim, ó. Nem o menino nem a menina puderam sair de casa. Então, o correto aqui é o puderam. Beleza? Aqui diz assim, nossa, já são ou é meia-noite? E aí? Vejam só, quando usado para indicar horas, datas ou distância, o verbo ser ele concorda com o numeral. Exemplo, são 2 horas da tarde, é 1 hora da manhã, eram 24 de dezembro, hoje é 1º de outubro, são apenas 3 quarteirões até a praça, beleza? Então,
fica correta assim, ó. A sequência correta vai estar assim, ó. Nossa, já é meia-noite, certo? Já é meia-noite. Então, nós ficamos aqui com a seguinte sequência. Aumentou, deixou, puderam e é. Ficou aqui, ó, gabarito da nossa questão número 7, letra B, ó. O consumo das famílias brasileiras aumentou. A diretora, apesar de todos os pedidos, deixou a escola. Nem o menino nem a menina puderam sair de casa e, nossa, já é meia-noite. Perfeito? Então, ó, fechando a nossa sétima questão, gabarito letra B, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. Diz assim, ó. Leia a tirinha abaixo para responder a questão seguinte. Então, vamos diretamente aqui logo para o nosso enunciado. Beleza? Eu vou trazer aqui o enunciado para vocês, ó. Que diz assim. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? A conjunção mais pode ser... Deixa eu só colocar aqui minha canetinha. Pode ser substituído por... Então, ele quer saber aqui a conjunção mais... Ele pode ser substituído por contudo, porém, entretanto, pois, todavia, portanto, por conseguinte, assim, porquanto, que. Então, vamos lá. A tirinha que ele trouxe, ó. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Então, esse mais aqui, ó. Certo? Ele quer saber se essa conjunção mais ela pode ser substituída por qual opção aqui da nossa questão. Então, pausa o vídeo, coloque o seu gabarito, vamos para a resposta da nossa questão número 8. Pessoal, vamos lá. A conjunção mais, ela pode ser substituída por várias outras conjunções que indica contraste ou oposição, certo? Trata-se de uma conjunção coordenativa adversativa, equivalente ao quê? Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, certo? Então, ao analisar nossas afirmativas, nossas alternativas, nós temos como gabarito aqui da nossa oitava questão a letra A, que traz contudo e porém. Essas são conjunções que também indicam oposição ou contraste. Portanto, é a substituição válida, é o nosso gabarito, letra A, beleza? Vejam aqui que a letra B trouxe entretanto e pois. O entretanto, ele indica, sim, essa situação de oposição, certo? É uma substituição adequada para mais. Porém, aí o pois não. O pois, ele não é uma conjunção de oposição, certo? Então, vejam aqui, a alternativa está incorreta, beleza? O pois aí, ele é usado para expressar ideia de explicação, quando posta antes do verbo, ou ideia de conclusão, quando é posta depois do verbo. A letra C, ele trouxe todavia e portanto, certo? Todavia, ele indica uma oposição. Poderia ser trocada? Poderia, certo? Porém, aí, o portanto, ele indica uma conclusão, não uma oposição, certo? Então, não pode ser substituído por mais. A letra D diz por conseguinte e assim. O por conseguinte e assim, eles indicam conclusão, perfeito? E, por último, a letra E diz por quanto e que. O por quanto é uma conjunção causal, não de oposição. Já o que, ele não indica oposição, certo? Também é uma alternativa incorreta. Gabarito da nossa questão número 8. Letra A pode ser trocada aí tanto por contudo, tanto pelo porém, perfeito? Então, fechando a nossa oitava questão, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9, questão aqui muito importante, com certeza irá cair uma questão dessa aqui na prova de vocês, beleza? Questão aqui relacionada ao assunto crase, perfeito? Então, aqui é uma questão aqui, de certeza vai cair uma questão dessa na prova de vocês. Então, vamos aqui para a leitura da nossa nona questão, que diz assim, ó, assinala a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas. Então, nós temos aqui essas lacunas, certo? Que traz aqui, ó, a partir de hoje estamos em férias, no próximo ano iremos à Itália, vou ao mercado a pé e no Natal iremos às compras. Então, você vai ter que marcar aqui as lacunas conforme a nossa alternativa correta, A, B, C, D ou E. Então, pausa o vídeo, coloca aí o seu gabarito, vamos para a resposta da nossa questão número 9. A nossa primeira lacuna, certo? Ele vai trazer aqui, ó, qual nós devemos marcar. Primeiramente aqui nós vamos marcar o A sem acento, beleza? Vai ficar assim, a partir de hoje estamos em férias. Vejam só, que aqui não ocorre crase antes de verbo, certo? Isso porque as formas verbais elas não aceitam o artigo. Então, como não há artigo, não ocorre a contração do a preposição, mas o a artigo, mas apenas a preposição a quando cabível, certo? Então, vai ficar assim, a partir de hoje estamos em férias, sem crase, perfeito?
Então, nós já podemos aqui cortar tanto a afirmativa A como a afirmativa C e A, não é isso? A outra lacuna diz assim, ó, no próximo ano iremos à Itália. Então, qual a forma correta de colocar aqui esse A? Então, vejam só. Quanto aos topônimos, certo? Que são nomes de lugares, certo? E havendo preposição a, ocorre crase quando esses termos aceitarem o uso de artigo feminino, certo? Então, uma técnica bem importante para facilitar a ocorrência ou não de crase envolvendo o nome de lugares, certo? Vai ser assim. Quando eu falar vou à Itália, você volta da Itália ou volta de Itália? Você vai voltar da Itália. Então, eu vou à Itália, volto de onde? Volto da Itália. Então, se eu vou a, volto da, crase a, certo? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou a, volto da, certo? Então, crase a, certo? Então, crase a. Agora, quando você disser assim, ó, vou a e volto de, aí não vai existir a crase. Por exemplo, vou a João Pessoa. O correto é você dizer assim, volto da João Pessoa ou volto de João Pessoa. O correto é volto de João Pessoa, beleza? Então já não vai ter a crase aí no vou a João Pessoa. Agora quando eu digo vou à Itália, eu volto da Itália, vou à Índia, volto da Índia, vou à China, volto da Índia, todas elas vão aceitar a crase. Então nesse caso aqui, você vai ter a crase, beleza? A crase. Então no próximo ano iremos à Itália, esse A aqui craseado, perfeito? Então vamos aqui para a nossa próxima. Ele diz aqui, ó, vou ao mercado a pé. Então aqui é bem simples, certo? Em regra não ocorre crases antes de termos masculinos, certo? Então vai ficar o Azinho normal aqui, beleza? E por fim, ele traz aqui, no Natal, só um atento aí, certo? Ocorre crase nas locuções adjetivas, adverbiais, conjuntivas e prepositivas formadas por palavras femininas, beleza? Então, no final, o último aqui ele diz assim, ó, no Natal iremos às compras. Então, qual a forma aqui correta de nós preenchermos a nossa lacuna? Então, vejam só, o verbo ir, né, iremos ir, é transitivo indireto e rege preposição a, beleza? Ir a algum lugar. Então, ocorre a contração do a, preposição, mais as, artigo que acompanha o substantivo compras, certo? Que exige o acento grave para sinalizar a crase. Então, vai ficar assim, ó. No Natal, iremos às compras, com crase, beleza? Então, nós ficamos aí com a seguinte sequência, ó. O a sem crase, a segunda opção aqui, a com crase, o terceiro sem e o quarto com. Então, gabarito da nossa questão número 9, letra B, seguindo aqui esta sequência, beleza? Então, aí questão muito importante de crase, revisem aí, certo? Os casos obrigatórios, os casos facultativos, certo? Os casos aí proibitivos, revisem bem que é questão certa aí na prova de vocês, certo? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 10, vamos aqui responder a nossa 10ª questão. Pausa o vídeo, coloca aí o seu gabarito, vamos para a resposta dessa nossa 10ª questão, que ela diz assim, ó. Em relação ao uso da vírgula, assinale a alternativa correta. Então, ó, vamos aqui, certo? Com relação ao uso da vírgula. A nossa primeira afirmativa trouxe aqui, o menino, vírgula, que estar usando boné, vírgula, foi o que faltou na aula hoje. E aí, pessoal, a afirmativa está correta ou incorreta? Vamos lá. De cara aqui, nós já temos como gabarito a nossa 10ª questão, letra A, certo? Letra A. Está corretinha aqui, beleza? Então, vejam aqui que nesse caso as vírgulas elas foram corretamente empregadas para isolar a oração subordinada, adjetiva e explicativa, que está usando um boné, ó, que está usando um boné. Beleza? Intercalada no meio da oração principal, o menino foi o que faltou na aula hoje. Então, o menino que está usando o boné foi o que faltou na aula hoje. Então, as vírgulas aí ó, estão corretamente empregadas. Então, nós temos como gabarito da nossa questão número 10 a letra A. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra B diz, ó, hoje, aí vírgula, à tarde iremos passear, vírgula, no centro da cidade a pé. Então, vejam só, a alternativa aqui está incorreta. Veja só, o certo seria o quê? Hoje à tarde, aí a vírgula seria aqui. Iremos passear no centro da cidade, vírgula, a pé. Então, na oração acima, nós temos hoje à tarde, que expressa aí o tempo. Iremos passear no centro da cidade.
a pé. Então, trata-se de um adjunto adverbial que atribui circunstância de tempo à locução verbal, iremos passear. Quando um adjunto adverbial é posto no início do período, ele deve ser separado por vírgulas, beleza? Os termos aí, ó, no centro da cidade e a pé, eles expressam respectivamente onde, né, que é o lugar, e como, o modo, iremos passear. Trata-se, respectivamente, de dois adjuntos adverbiais, um que atribui circunstância de lugar e outro que atribui circunstância de modo, certo? Então, emprega-se vírgula para separar termos que exercem a mesma função sintática. Logo, deve haver uma vírgula entre o adjunto adverbial, que é no centro da cidade, e o adjunto adverbial a pé, ficando assim da forma que eu marquei aqui para vocês, ó. A letra C trouxe: já te falei, Maria, que não poderei chegar no horário marcado. Então, também está aqui incorreto. O certo seria assim, ó: já te falei, vírgula, Maria, vírgula, que não poderei chegar no horário marcado. Não tem essa vírgula aqui, ó. Beleza? Então, no período aqui, o termo Maria ele foi empregado para invocar, chamar o interlocutor da mensagem. Trata-se aí de um termo que exerce a função sintática de vocativo. Então, quando o termo exerce essa função sintática, ele necessariamente deve ser separado por vírgulas. Então, já te falei, Maria, que não poderia chegar no horário marcado. Perfeito? A letra D diz, ó, em 1987, o piloto ganhou uma corrida espetacular. O correto seria assim, ó, em 1987, vírgula, o piloto ganhou uma corrida espetacular. Não tem essa vírgula aqui, beleza? Então, vejam que o termo em 1987, ele expressa o tempo. O piloto ganhou uma corrida espetacular, certo? Então, trata-se de um adjunto adverbial que atribui circunstância de tempo, certo? Então, já falei que deve o quê? Ser isolado por vírgula, beleza? E a última diz assim, ó, se eu soubesse falar inglês, conseguiria um emprego, certo? O correto seria assim, ó, se eu soubesse falar inglês de uma vez só, a vírgula seria aqui, conseguiria um emprego. Então, nesse período aí, há três orações, pois existem três verbos, soubesse, falar e conseguiria, certo? Então, se eu soubesse, oração subordinada verbal condicional, falar inglês, oração subordinada substantiva adjetiva direta, e conseguiria o emprego, oração principal. Então, na oração, se eu soubesse, o verbo saber é transitivo direto, pois tem sentido incompleto e requer um complemento não preposicionado. Quem saberia, saberia algo. Então, o termo não preposicionado que completa o sentido dele como objetivo direto é a oração falar inglês. Então, o objeto direto ele não pode ser separado do verbo por vírgulas. Logo, não há vírgula entre se eu soubesse e falar inglês, certo? Então, alternativa aí também incorreta. Gabarito da nossa questão número 10, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 11 diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Então, pausa o vídeo aí, ó. Anota o seu gabarito, certo? Vamos para a resposta da nossa questão número 11. Ele traz assim, ó, já abre lacuna. Nessa primeira lacuna, você vai preencher com essas palavras aqui, ó. Eram, eram ou era. Então, vai ser era ou eram. Então, vai trazer aqui, ó. Já era ou eram 2 horas quando ele chegou. E viu que ainda havia ou haviam panelas quentes no fogão. Fazia ou faziam 2 anos que haviam se casado e nunca houve ou houveram atrasos para o almoço. Então, marque aí o seu gabarito, vamos para a resposta da nossa questão número 11. A nossa primeira lacuna, ela traz aqui, ó, o verbo ser, não é isso? Então, o verbo ser ele deve se flexionar-se, aí do plural para concordar com 2 horas, certo? Então, na regra, aí, ele vai ter que ser flexionado no plural para concordar o quê? Com 2 horas, certo? Então, vejam aqui, o correto seria que eram 2 horas quando ele chegou, beleza? Então, quando eu trago aqui, certo, a nossa afirmativa eram como correta, nós já podemos aqui, ó, excluir tanto a como a C, como a E, beleza? Então, nós ficamos aí entre a B e a D. Aí ele traz aqui, ó, e viu que ainda havia ou haviam. Então, vamos lá. O verbo haver, com o sentido de existir, ele é impessoal e deve permanecer no singular. Então, como é que ficaria aqui correto? E viu que ainda havia, certo? Havia panelas quentes no fogão. Perfeito? Então, ó, nós ficamos aqui já de cara, já dá para matar o nosso gabarito, que será a letra B. Então, nós já matamos aqui que a letra D não pode. Então, ficou assim, ó.
Já eram 2 horas quando ele chegou e viu que ainda havia panelas quentes no fogão. Certo? A nossa lacuna 3 aqui, ó, vai ser assim: fazia 2 anos que havia se casado, certo? Então, veja que o verbo fazer ele indica tempo decorrido, por isso ele deve permanecer no singular. Então, o certo aqui é fazia. Beleza? 2 anos que havia se casado. E nunca houve atrasos para o almoço. Vejam que aqui, ó, já vimos que o verbo haver com sentido de existir, ele deve sempre o quê? Ser empregado no singular. Então, houve, certo? Houve. Então, ficamos aí, ó. Já eram 2 horas quando ele chegou e viu que ainda havia panelas quentes no fogão. Fazia 2 anos que havia se casado e nunca houve atrasos para o almoço. Gabarito da nossa questão 11. Letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 12 diz o seguinte, ó. Analisa as afirmativas abaixo em relação à regência verbal. Então, nós temos aqui 3 afirmativas. Vamos aqui analisar uma a uma, certo? Então, pausa o vídeo, coloca o seu gabarito e vamos para a resposta. Primeira afirmativa diz assim, ó. Visamos ao sucesso sempre. Está correto ou incorreto? Pessoal, vamos lá. Na oração acima, o verbo visar foi empregado no sentido de desejar, de pretender, certo? Então, pretendemos, desejamos o quê? Desejamos o sucesso sempre. Então, nesse caso, ele é transitivo indireto e requer a preposição a. Então, quem visa, visa a alguma coisa. No caso da oração, visamos ao sucesso sempre. Essa coisa é o quê? É o sucesso. Então, o prego de ao antes do sucesso está correto, pois ele representa a combinação da preposição a, exigida por visamos, com o artigo definido o, que determina o substantivo masculino de sucesso. Então, aqui está correto a nossa primeira afirmativa. A segunda afirmativa diz, ó, chegamos para o local indicado no mapa. Então, vamos lá. A alternativa aqui vai estar incorreta. Vamos corrigir. O certo é o quê? Chegamos ao local indicado no mapa e não para o local. O certo aqui é chegamos ao local. Então, quem chegou, chegou a algum lugar e não para algum lugar. Perfeito? Então, na oração chegamos ao local indicado no mapa, esse local é o local indicado no mapa. O termo o local indicado no mapa exerce em relação ao verbo chegar o papel de adjunta adverbial de lugar. Então, o emprego aí de ao antes de local é necessário, pois representa a combinação da preposição a, exigida por chegamos, que chegamos a, com o artigo definido o, que determina o substantivo masculino local, o local. Então, chegamos a mais o local, ficando aí, chegamos ao local. Perfeito? Então, a alternativa aí 2 está incorreta. A 3 ele diz assim, ó. Os treinadores físicos e médicos assistiram o jogo contundido. Pessoal, a afirmativa aqui está correta, não tem nenhum erro na nossa afirmativa 3, certo? Na oração, aí nós vemos aí que o verbo assistir, foi empregado no sentido de socorrer, ajudar, prestar assistência, certo? Então, os treinadores físicos e médicos socorreram, ajudaram, prestaram assistência ao jogador contundido, beleza? Então, nesse caso, ele é transitivo direto. Logo, não requer preposição, beleza? Então, a alternativa 3 aí está correta. Nós ficamos aí com o gabarito. Afirmativa 1 e 3 correta, sendo o gabarito da nossa questão número 12, letra D, beleza? Então, fechando aqui a nossa 12ª questão, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá para a nossa questão número 13, certo? Nossa questão número 13 segue aqui com o texto. Eu vou colocar aqui, primeiramente, o enunciado da questão e as alternativas. Vocês vão estar aí pausando esse vídeo, depois vocês fazem a leitura do texto, beleza? O enunciado diz assim, ó, no texto acima, o trecho, os pinguins, lobos marinhos e aves peculiares, a palavra sublinhada pode ser substituída por... Aí trouxe aqui, ó, peculiares, ele quer saber qual a substituição correta. A letra A diz aqui, ó, de voo rastreiro, públicas, comuns. Letra C, com penugens diferenciadas. Letra D, estrangeiras, viajantes. Ou letra E, típicas, únicas. Certo? Então, vocês podem estar indo aqui no texto, conferir aqui. E vamos para a nossa resposta da questão número 13. Pessoal, então vamos lá. Gabarito aqui da nossa questão número 13 será aqui a letra E, típicas e únicas. Beleza? Então, veja aqui que peculiar... Ou seja, as aves aí peculiares, esse peculiar aqui é um predicado, ou seja, uma qualidade, uma característica de algo ou de alguém, algo próprio, beleza? Então, em aves peculiares, a ideia é que os animais eles são típicos,
únicos, característicos daquela região, beleza? Então, alternativa aqui correta, questão aí bem simples, certo? Ó, letra E, beleza? Só você fazer a leitura aí e compreender, vocês vão ver aí que esse aves peculiares é algo que é algo típico, único daquela região, perfeito? Então, gabarito aqui da nossa questão número 13, letra E, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá para a nossa questão número 14. Ó, essas nossas duas últimas questões, a 14 e a 15, nós iremos trabalhar lá do nosso top de redação oficial, que caiu dentro da disciplina de língua portuguesa, beleza? Então, vamos aqui. Ó. A número 14 diz assim: em referência à redação oficial, analisa as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso, em relação ao termo que está em uso atualmente. Então, vamos ver aqui nossas afirmativas. Ó. A primeira diz assim, ó: o termo digníssimo é usado atualmente em comunicações oficiais, acompanhado do termo ilustríssimos para as autoridades em geral. Pessoal, vamos lá. Alternativa 1 aqui está o quê? Incorreta. Vejam só que ambos os termos eles não são usados em comunicações oficiais, eles se encontram aí abolidos, certo? Então, em comunicações oficiais, está abolido tanto o uso de digníssimo, que era o DD, e de ilustríssimo, o ILMOzinho que ficava lá, né? Então, todos os dois aqui estão em desuso, foram abolidos, certo? Então, a alternativa 1 está incorreta. A 2 diz assim, ó: o termo doutor também é usado atualmente em comunicações públicas e oficiais, posto que é o pronome de tratamento mais recorrente na redação oficial. Pessoal, a alternativa aqui está o que? Falsa, certo? O termo doutor ele não é pronome de tratamento, ele é um título acadêmico, certo? Portanto, ele deve ser utilizado apenas para quem concluiu o doutorado. Então, evite-se aí o uso de doutor indiscriminadamente. O tratamento por meio de senhor confere a formalidade aí desejada. Então, a alternativa aqui 2 incorreta. A 3 diz, ó: o termo Vossa Excelência é usado nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Pessoal, perfeito. Alternativa 3 aqui, ó, correta, certo? Esses termos aqui de tratamento, Vossa Excelência, ele é usado sim para as autoridades de maior escalão nos três poderes, como o exemplo aí do presidente da República, do Congresso Nacional, do STF, certo? Então, por aí vai. Então, a alternativa 3 aqui está correta, sendo o gabarito da nossa questão número 14, letra C, falso, falso, verdadeiro, perfeito? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá e para finalizar aqui o nosso primeiro simulado de língua portuguesa, beleza? Vamos fechar aqui com chave de ouro. Eu espero que todos vocês estejam indo bem. Qualquer dúvida podem colocar aí no comentário. Eu peço que, por gentileza, coloquem no comentário quantas questões vocês acertaram nesse simulado, de qual cidade você está nos assistindo, beleza? Que esses comentários aí vai ajudar bastante o nosso canal, perfeito? Então, só lembrando, ó, que nós ainda temos aí pouco mais de 15 dias para a nossa prova e nós iremos aí trabalhar em outros simulados até lá. Iremos fazer outro simulado de português, outro de informática, certo? Outro de conhecimentos gerais, outro lá de ética, perfeito? Então, ó, siga aqui o nosso canal e fica atento quando nós colocarmos aqui os próximos simulados. Beleza? Então, ó, lembrando também aqui que nosso material, 1.500 questões, material excelente, tá num preço super acessível, preço aí, ó, simbólico. Eu deixei para vocês nessa reta final para ajudar vocês aí nesta preparação de reta final. Perfeito? Então tá no link da descrição, vai lá no site, adquira o material que vai com certeza ajudar bastante. É sua aprovação que está em jogo, então vale a pena o investimento. É um preço aí, pessoal, de um lanche praticamente, preço aí bem simbólico, beleza? Então vamos lá, a última questão diz assim, ó: todas as comunicações administrativas devem ser formais, isto é, obedecer certas regras de forma a referenciar atributos da pessoa a qual se dirige. Assinale a alternativa correta que apresenta qual pronome deve ser utilizado nas redações oficiais. A letra A ele trouxe segunda pessoa do plural de maneira indireta. B, primeira pessoa do plural de maneira indireta. C, segunda pessoa do plural de maneira direta. Ou letra D, primeira pessoa do plural de maneira direta. Pessoal, vamos lá. Conforme aí, segundo o nosso manual de redação da Presidência da República, certo? Os pronomes de tratamento que estão lá no top 4.1, tradicionalmente, certo? O emprego dos pronomes de tratamento, ele adota a segunda pessoa do plural de maneira indireta para referenciar atributos da pessoa a qual se dirige. Então, nós temos aqui como gabarito da nossa questão a letra A, segunda pessoa do plural de maneira indireta, perfeito? Então, ó, fechando aqui o nosso simulado, minha gratidão a todos vocês que chegaram até o término, certo?
Desejo aí boa sorte na preparação de vocês. Quem ainda não assistiu os outros simulados, pode estar ali no nosso canal, tem uma playlist aqui dos Correios. Você pode estar assistindo lá todos os nossos simulados, beleza? Então são vídeos aí bem recentes, vai ser fácil de vocês encontrar aqui no nosso canal. Então, quem já assistiu, assiste novamente, revisa o conteúdo. Se Deus quiser, vocês serão aprovados aí neste concurso. E eu espero aí que quando vocês forem aprovados, voltem aqui no nosso canal, deixe um comentário aqui nesses vídeos que nós estamos fazendo preparatórios aqui para o Correio e diga, professor, foi aprovado para tal localidade, certo? Sou de tal estado, tal cidade, foi aprovado aqui na minha cidade, certo? Então, compartilha aí conosco, né, essa aprovação, que com certeza nós iremos aí ficar muito felizes com esta aprovação de vocês, certo? Então, me agradou a todos vocês chegaram até o término, até o nosso próximo simulado. Fiquem todos com Deus.